O estádio Santiago Bernabéu viveu neste sábado, dia 27 de julho de 2024, a maior apresentação de um jogador de 18 anos com a camisa do Real Madrid. É isso mesmo. Endrick criou uma expectativa absurda entre o madridismo. De acordo com a imprensa aqui da Espanha, o cálculo é de cerca de 45 mil torcedores que estiveram aqui no estádio Santiago Bernabéu para ver a apresentação do Endrick. O Real Madrid informa que na ata de distribuição de entradas foram cerca de 68 mil distribuídas. Então, não sabemos exatamente quanto, mas a grande verdade é que muita gente esteve na apresentação de Endrick com a camisa do Real Madrid. Endrick, o dia dele, esse sábado, começou muito cedo. Primeiro ele passou os exames médicos, depois foi para o CT de Valdebebas. Pela primeira vez ele viu as 15 Champions diante dele. Assinou o contrato com o Real Madrid por 6 temporadas. Depois disso pegou o carro, veio aqui para o estádio Santiago Bernabéu e pela primeira vez vestiu a camisa branca do Real Madrid. A numeração que o Endrick vai vestir nessa primeira temporada será a camisa de número 16, um número que foi também o primeiro dele, um dos primeiros dele, quando ele estreou com o Palmeiras. Então o Endrick nessa primeira temporada do Real Madrid faz algo que já fez na carreira, que é vestir a camisa de número 16. Ele botou a camisa e foi pro palco do estádio Santiago Bernabéu. Antes disso a gente viu um vídeo do Real Madrid mostrando o que a gente já tinha visto com o Mbappé, a conquista das 15 Champions do Real Madrid, que estavam no palco do Bernabéu montado para receber o Endrick. O presidente Florentino Pérez falou sobre a importância da relação do Real Madrid com o Brasil nos últimos anos, principalmente nesse último século, digamos assim. O Real Madrid tem como característica contar sempre com os jogadores brasileiros e nos últimos anos essa relação tem sido ainda mais intensa, porque o Real Madrid tem apostado por jovens jogadores brasileiros. O Marcelo lá atrás chegou com 18 anos, o Casemiro veio com 19 anos, o Vinícius Júnior chegou com 18, o Rodrigo chegou com 18 e agora o Endrick chega também com 18 anos no Real Madrid. Uma apresentação muito emotiva, depois da gente escutar o presidente Florentino Pérez falando sobre o sonho do Endrick de jogar no Real Madrid. A gente teve as primeiras palavras de Endrick como jogador do Real Madrid. No palco, no campo do Bernabéu, ele falou em castelhano, falou em espanhol, para se aproximar do torcedor que estava ali. Se mostrou muito feliz de ver os pais muito emocionados que estavam com ele e também o seu irmão que estava com ele nesse dia. O Endrick muito emocionado, muito feliz, que chorou. Deu para ver a emoção dele de estar realizando um sonho de criança. A gente está falando de um jogador de 18 anos, mas ele revelou na entrevista coletiva que ele assistia sempre o Real Madrid, que o Cristiano Ronaldo foi um cara que fez ele se aproximar ainda mais do Real Madrid, tentar descobrir a história do clube e criar todo esse madridismo que ele já mostrou, que ele já chegou com esse madridismo dentro, né? O madridismo é como a gente chama a paixão do torcedor do Real Madrid pelo clube. Então o Endrick muito emocionado e muito aplaudido, muito ovacionado por um estádio que estava com a capacidade talvez que tivesse para ter a máxima, né? A gente fica aí um pouco na dúvida das cifras. 68 mil entradas foram entregues e a imprensa da Espanha dá 45 mil torcedores. Mas de qualquer forma, como eu disse, é a maior apresentação de um jovem jogador no estádio Santiago Bernabéu. O Endrick depois pegou bolas e jogou para a torcida, destacou muito aqui na Espanha a canhota do Endrick. Ele mostrou muito poder, a bola chegava lá no último anfiteatro do estádio Santiago Bernabéu, que tem 5 alturas, que é bastante alto. Então o Endrick muito feliz e conectando muito com o madridismo. Ele também pegou a bandeira do Brasil, bateu foto com a bandeira do Brasil. E depois disso a gente foi para a entrevista coletiva, uma coletiva que o Endrick respondeu cerca de 20 perguntas, todas elas em português, o seu idioma natural. Ele fala espanhol, mas ainda tem que vai aprimorar, é claro, e para uma primeira entrevista coletiva, precisando se expressar de uma forma correta, o Endrick optou por dar a entrevista coletiva em português. Durante a entrevista coletiva me chamou bastante a atenção que o Endrick utilizou muito o verbo aprender, ajudar e aprender.
Ele foi questionado sobre o sonho, sobre não ter imaginado um Bernabéu quase lotado para recebê-lo, apesar de tão jovem, ainda criou realmente uma grande expectativa. Ele utilizou a palavra loucura para definir a torcida do Real Madrid, que se mostra uma torcida que apoia muitos jogadores que mostram o carinho pelo Real, e o Endrick sempre foi desses jogadores que mostraram sempre o carinho pelo Real Madrid, e a torcida já nesse primeiro dia começou a retribuir isso ao Endrick. Quando questionado sobre como é que ele imagina que o Real Madrid vai jogar, como ele se vê encaixando nesse ataque com tantos nomes, né? Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, Brahim Dias, como ele se vê encaixando nesse esquema, e o Endrick respondeu, sempre que questionado sobre isso, que ele está aqui para aprender, que o primeiro objetivo dele nessa primeira temporada é aprender e ajudar o Real Madrid. Se o Mbappé conseguiu encontrar as palavras adequadas na sua apresentação para se colocar à disposição do clube para jogar em qualquer posição, para estar à disposição do técnico Carlo Ancelotti para fazer o que o time precisar para vencer, o Endrick também se colocou à disposição do clube, só que de uma forma de realmente o entendimento de que ele está vindo de um futebol diferente, que ele está vindo de uma necessidade de aprendizado mesmo e de adaptação. A gente está falando de um jogador de 18 anos que tem muito para crescer ainda e que vai precisar passar por esse trajeto. Então, a palavra, o verbo aprender e o verbo ajudar foram os dois mais utilizados pelo Endrick, além, é claro, de falar sobre o sonho dele, mas chamou muito a atenção, que ele vem para aprender, que ele espera que com os grandes jogadores que o Real Madrid tem, ele possa aprender e que ele quer ajudar o time. Ele não escondeu o desejo de conquistar grandes coisas com o Real Madrid, nem de estar muitos anos no Real Madrid, mas é verdade que se pode enfatizar, sim, a questão dos verbos aprender e ajudar, que o Endrick deixou bem claro nessa entrevista coletiva. Um dia muito especial para a família do Endrick, um dia muito especial para o Endrick e um dia muito especial para o madridismo, que recebe mais um brasileiro. Só nesse século, só nesses últimos 24 anos, a gente teve a chegada de 19 brasileiros ao Real Madrid, contando já com a chegada do Endrick. São muitos brasileiros na história do Real desde 1935, esses últimos 89 anos, com momentos com mais e momentos com menos, a gente tem a chegada do Endrick, que é mais um brasileiro que vai tentar fazer história no Real Madrid. Os jogadores brasileiros que chegaram nos últimos anos, né, as últimas décadas, ou talvez nos últimos 15 anos, deram muito ao Real Madrid. E o Endrick espera também, pelas palavras dele por aqui, estar muitos anos no Real Madrid, conseguir também conquistar títulos e entregar tudo que os torcedores esperam de um jogador que nem jogou ainda com a camisa do Real e já gera uma grandíssima expectativa do que ele pode fazer no presente, mas principalmente no futuro para o Real Madrid, porque o Endrick é uma grande aposta do Real Madrid para entregar no presente, mas também para ser um jogador de futuro aqui do estádio Santiago Bernabéu.